Olá pessoal, hoje a gente vai tratar sobre um consenso publicado em 2016 acerca de margem no CDIS. Foi um consenso entre as sociedades americanas de cirurgia oncológica, de oncologia clínica e de radioterapia, e tinha como objetivo avaliar qual a melhor margem após a cirurgia conservadora e radioterapia no tratamento do CDIS. Esse estudo ele se baseou numa revisão sistemática e meta-análise desses estudos e de discussão com um comitê de experts de várias instituições muito respeitadas mundo afora, Memorial, MD Anderson, Sydney na Austrália, Stanford, Yale. E o objetivo aqui do comitê era definir o grau de evidência e de recomendação, né, acerca dos questionamentos que foram feitos, até se obter mais de 90% de concordância entre o comitê. Foi feita a meta-análise baseado nos critérios do PRISMA, as buscas em outubro de 2014, e utilizando as bases de dados do Embase, Medline e pré-Medline principalmente. Os critérios de inclusão dessa revisão sistemática: estudo com no mínimo 50 pacientes que tinham tratado CDIS cirurgicamente com setorectomia, radioterapia adjuvante. O estudo tinha que mencionar sobre as margens cirúrgicas e o follow-up mínimo de 4 anos. Todos os trabalhos, exceto 2 deles, foram retrospectivos e, com isso, dados observacionais. Foram 20 estudos incluídos, quase 8.000 pacientes, com um pouco mais de 860 recidivas, uma média de 100% de radioterapia das pacientes incluídas e uma média de 20,8% das pacientes fizeram hormonioterapia. Follow-up médio de 78 meses, a incidência média de recidiva de 8,3%, variando aí de 5% a 11,9%. Idade média das pacientes 53,7 anos, 50% das recidivas foram invasivas e 50% in situ, mais de 85% dos casos de CDIS foram detectados através da mamografia, né, de rastreamento, dose de radioterapia 50 grays e a dose do boost, quando foi feito, de 10 grays, né, mais de 70% fez boost. Então, começando aqui com as recomendações, o questionamento: a margem positiva aumenta a recidiva? Sim, aumenta a taxa de recidiva. E a radioterapia não anula os efeitos da margem positiva. Aqui uma grande meta-análise com um segmento de 10 anos, feito pelo EBC-TCG, mostra que é o dobro a taxa de recidiva para os pacientes que têm margem positiva. Após 10 anos, 24% a 12%. Então, realmente o dobro. E aproximadamente 50% das recidivas são invasivas. E o quão ampla deve ser a margem? Segundo a meta-análise, né, e a discussão dos experts do comitê, a margem deve ser maior ou igual a 2 milímetros. Né? Segundo essa meta-análise, mais que 2 milímetros reduz recidiva em relação àquela margem sem tumor na tinta, né? Aquela margem livre, aqui com razão de chance de 0,51, com um P significativo. Para tomar essa decisão e ter essa recomendação, teve avaliação de produtos de mastectomia, alguns estudos que mencionavam isso, mostrando que o CDIS ele pode ser multifocal, então ter lacunas entre focos. Você achar que a margem está livre, mas ela está menos que 1 milímetro, e a margem negativa não garante a ausência de doença, porque o CDIS pode ter um padrão saltatório. Então, foi mais seguro, né, e reduziu recidiva, ter uma margem maior que 2 milímetros. Tem um estudo feito por Marinovich, que ele comparou aqui 2 milímetros, né, com 3 a 5 milímetros e uma margem maior que 5 milímetros, mostrando que assim, maior que 2 ou mais, foi superior a uma margem inferior a 2 milímetros, aqui comparando as razões de chance, só que uma margem maior que isso, ou seja, 3, 10 milímetros, não foi superior a maior que 2. Então, esse número cabalístico aí de 2 milímetros foi o ideal, para também não se recomendar uma margem muito ampla, acabar causando até resultados estéticos ruins. Agora a questão é, você precisa ampliar a margem se
você não alcançar os 2 milímetros na primeira cirurgia, aqui os autores sugerem que se avalie a presença de microcalcificações residuais, qual a extensão do CDIS próximo à margem, né? É um comprometimento focal, é um comprometimento extenso. Qual margem? A margem anterior, se você foi no plano correto ali na cirurgia, é pele, né? A posterior é a face muscular. Teoricamente, essas margens você não necessitaria de uma ampliação. Qual o impacto estético de uma reexcisão? Isso tem que ser levado em conta e também a expectativa de vida da paciente. Em relação à cirurgia isolada, aqui mais um dado dessa meta-análise grande do EBC-TCG, comparando cirurgia com radioterapia e cirurgia isolada, né? Quando você considera a margem negativa, a recidiva após 10 anos é 26% em quem não fez radioterapia e 12% em quem fez radioterapia. E a margem comprometida, você vê que aumenta muito, né? Quem fez cirurgia isolada e margem comprometida, quase 50% de recidiva após 10 anos. E quem fez cirurgia isolada com radioterapia, 24,2%. Lembrando que esses números são para margem positiva. Um outro estudo aqui é o RTOG 9804, que avaliou pacientes com CDIS, grau 1 e 2, com margem maior que 3 milímetros e detectados por mamografia. A recidiva após 7 anos para a cirurgia isolada foi 6,7% e a recidiva após 7 anos, quando se associou à radioterapia, foi 0,9%. Já esse estudo feito por Vanzi e colaboradores, eles encontraram, né, incidências a taxa de recidiva menores quanto maior a margem. Então, margem positiva após 10 anos, uma recidiva de 41%, margem menor que 2 milímetros, uma recidiva de 27%, entre 2 e 10 milímetros, 23%, e uma margem maior que 1 centímetro, a recidiva de 16%. Já o estudo do ECOG E5194, que também avaliou cirurgia isolada para CDIS, com margem maior que 3 milímetros, um segmento de 12 anos, a recidiva foi 24,6% para o CDIS de alto grau, né, grau 3, com menos de 1 centímetro, e 14,4% para o CDIS de não alto grau, ou seja, graus 1 e 2, com menos de 2,5 centímetros de tamanho. E não houve diferença de recidiva na comparação entre as margens com menos de 5 milímetros e entre 5 ou 9 milímetros ou maior que 10 milímetros. Ou seja, um resultado contrário ao slide anterior que a gente viu do estudo de Vanzi. Diante disso, o membro de experts aqui, os membros do comitê de experts desse estudo não recomenda a margem mais ampla que 2 milímetros, mesmo em casos de cirurgia isolada, né, consideram as evidências muito heterogêneas, né, essa recomendação moderada, mas para eles aqui 2 milímetros é um tamanho bom para a margem de segurança. E associar a radioterapia é benéfico em todos os cenários relacionados à margem. Então, a margem veio comprometida ou a margem veio livre, a radioterapia traz muito benefício e essa evidência é uma evidência forte. Em relação à hormonioterapia, considerando principalmente um estudo que nós já comentamos aqui, o NSABPB 24, que avaliou o tamoxifeno, a gente vê que o tamoxifeno teve um importante papel nos pacientes que tiveram margem positiva, né? Reduziu aí de 17,4% para 11,5% a taxa de recidiva. Mas nos pacientes que tiveram a margem negativa, praticamente se manteve ali em 7,5% a taxa de recidiva. Então, o guideline desse estudo considera a evidência fraca de hormonioterapia no contexto de margens livres, né? Pouca evidência de benefício, mas há benefício no caso de margem comprometida. Em relação às características da paciente e do tumor, ou seja, paciente jovem, CDIS grau 3, com comedonecrose e extenso, o comitê conclui que não há evidência que esses grupos precisem de uma margem mais ampla, né? Apesar de reconhecer que é necessário uma quantidade maior de estudos nesses grupos específicos, né? CDIS de alto grau, paciente jovem, mas até então a margem não é diferente para esses grupos. Em relação ao planejamento de radioterapia conforme imagem, isso é uma evidência fraca. A maioria dos estudos em CDIS não fez boost. Então, assim, também tem evidência insuficiente para recomendar hipofracionamento. A maioria dos estudos foi em carcinoma invasivo. E nos pacientes que fazem radioterapia
parcial também é evidência frágil em relação ao CDIS, de acordo com essa meta-análise. Então, o planejamento da radioterapia não deve considerar o status da margem, ou seja, margens muito amplas, a margem foi maior que 1 centímetro, não dá segurança de não fazer radioterapia. E o carcinoma ductal in situ com microinvasão deve ser considerado carcinoma ductal invasivo? Segundo o comitê, a evidência disso é muito fraca, ou seja, o CDIS com microinvasão, ou seja, com aquela invasão de até 1 milímetro, deve ser tratado como CDIS, ou seja, margem de 2 milímetros ou mais. Já um outro contexto, que é paciente com carcinoma ductal invasivo e CDIS associado, deve ser considerado como invasivo. Então a margem é realmente sem tumor na tinta, não precisa de 2 milímetros. Para a gente finalizar aqui, não ficar muito longo, então é um guideline com limitações, né? Basicamente estudos retrospectivos, até pela dificuldade de se fazer estudos prospectivos em relação a isso. É aplicável para carcinoma ductal in situ ou carcinoma ductal in situ com microinvasão que faça radioterapia convencional, então não se aplica aqui para hipofracionamento ou radioterapia parcial. E a mensagem final é que a margem ideal para carcinoma ductal in situ é de 2 milímetros em cirurgia conservadora associada à radioterapia adjuvante. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.